Olá, o Jornal da Câmara está no ar com o episódio de encerramento da série especial sobre os escritores de Porto Alegre. Durante os últimos meses, traçamos um panorama da literatura produzida na capital gaúcha. E mais do que isso, mostramos que histórias, poemas e imaginação são fundamentais para uma sociedade melhor. Aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, eterno lar de um dos poetas mais significativos da cidade, escritores de diferentes estilos e gerações falaram do papel da literatura na transformação dos seres humanos. Nesta série, o Jornal da Câmara reuniu grandes romancistas e mestres do conto. Recebemos também poetas, contadores de histórias e escritores que acabam de dar os primeiros passos no concorrido mercado literário. Entre todos os convidados, uma convicção em comum: a literatura pode não mudar o mundo, mas muda pouco a pouco cada um de nós. Assim como a consciência política, o impacto da literatura parte dos indivíduos. Por isso, o Jornal da Câmara realizou esta série durante o período eleitoral, para que cada telespectador pudesse aproveitar os caminhos da ficção para pensar o futuro da cidade. E hoje encerramos a série com o representante do evento que melhor define a democracia da literatura em Porto Alegre. Nascido em Bagé em 1938, Luiz Coronel tem formação em filosofia e direito. Foi professor de história e literatura, mas desde os anos 60 atua no mercado publicitário. Como escritor, tem mais de 50 livros publicados e acumula diversos prêmios literários. O reconhecimento mais recente foi a eleição da Câmara Rio-Grandense do Livro. Luiz Coronel é o patrono da 58ª Feira do Livro de Porto Alegre. Como escritor, recebo essa honraria, a mais alta honraria concedida a um escritor no Rio Grande do Sul, com o sentimento de que não chego de mãos vazias. Minha vida tem sido marcada por uma intensa atividade cultural. Se olhar aquele painel em frente ao mercado público, obra do Danúbio Gonçalves, projeto conduzido por mim, Estátua de Elis, a coleção de dicionários do Grupo Zafre, que é a minha menina dos olhos. Ou seja, não chego de mãos vazias para representar os escritores, editores, livreiros que constroem há 58 anos o mais alto momento da cultura gaúcha. 1.500.000 pessoas transitando por ali, 500.000 livros colocados nas mãos das pessoas, crianças recebendo livros pela primeira vez, ouvindo histórias, lendo poemas. Eu tenho me preocupado muito, que fala-se muito em desenvolvimento. Eu falo em outra coisa, Poliana. Eu falo em processo civilizatório. Processo civilizatório é aquele que faz com que o homem mais humilde saiba que uma estátua, que uma peça de teatro, um teatro, uma livraria, são seus, pertencem à sua cidade. Ele tem essa noção de pertencimento, ele é do que a cidade tem, e a cidade tem o que é seu. Isso é uma coisa que é muito mais que desenvolvimento, isso é processo civilizatório. Essa violência pelas ruas, essa desigualdade social que está aí, ela é carência de um verdadeiro processo civilizatório. Como é que a Feira do Livro contribui para esse processo civilizatório? Ela é o que a gente tem de mais democrático na cidade hoje em termos de literatura? Eu acho que sim. Imagina centenas de escritores que iniciam-se lançando seu primeiro livro. O primeiro livro é como uma primeira banda dos rapazes que tocam na garagem. É desengravidar gaveta. O primeiro livro não é muito bom, mas no segundo tu vais olhar para ele e vai suprir teus defeitos. E todo livro é o primeiro livro. Eu vou para o 54º, 5º livro, e as minhas apreensões são iguais a quando eu escrevi o meu primeiro livro. O desafio é sempre imenso. Quem trabalha em arte sabe da inquietação que se tem de superação, a inquietação que se tem de saber que o que se escreve é digno, justifica que alguém traga seus recursos, seu tempo para ler. E aí vem a lição do Érico Veríssimo.
Um escritor não pode ser chato. Ele tem que mostrar para as pessoas que o livro é um momento de encantamento, o livro é um momento de prazer, que a leitura te redimensiona perante a vida, que é nos livros que estão as pessoas mais inteligentes desse mundo. Então, nos domingos, tu não vai ficar genuflexo ante o desembaraço vazio de ídolos televisivos, mas tu vai abrir um livro e conviver com escritores como Machado de Assis, Shakespeare, Gabriel Garcia Marques, Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, Luiz de Miranda, os nossos poetas, Dilan, Luiz Coronel. A poesia é um fator de encantamento. Gravei teu nome maduro na Rota dos Sete Ventos e ouvi 7 lamentos no canto de um galo escuro. A poesia é as palavras voltarem a dançar. Otávio Paz conta que um rei chamou seus sábios e disse: devolvam, por favor, verdade às palavras de meu reino. Nós vivemos uma época de inquietação. Hoje o que é não é mais e o que vai ser ainda não é. É um grande desafio a nova sociedade que nasce. E para essa sociedade que nasce, o grande peça de consciência é o livro. A palavra é a espinha dorsal da consciência. E nada é capaz de construir consciência que não seja o livro. Tu tens uma espécie de saga. Em vários momentos te posicionaste a favor da popularização da poesia. A poesia ainda é muito elitista? A poesia é a ourivesaria da literatura. É ela que lida com a metáfora no seu sentido mais requintado. O campo não sonha, floresce, diz o João Cabral de Melo Neto. Não é? Que pode uma criatura entre criaturas se não amar? Amar e desamar, sempre até de olhos vedados, amar. Que pode ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não girar também e amar, diz o Carlos Drummond. Senhora, eu vos amo tanto, que até por vosso marido me dá um certo quebranto, diz o Mário Quintana, gracioso, às vezes irreverente, mas sou senhor da literatura, traduzindo os grandes clássicos. O Rio Grande do Sul já foi a matriz cultural literária do Brasil, quando o Mário Quintana, Érico Veríssimo, traduziu Virginia Woolf, traduziu Guy de Maupassant, eram os grandes tradutores das grandes obras internacionais. Hoje nós temos a LPM e tantas outras editoras, e a minha editora também se orgulha muito de fazer a coleção de dicionários. Tu achas que dos teus livros, tu citaste aí uma série de referências que a gente já vê a amplitude dos teus temas, mas dos teus livros tu passeias por muitos temas, desde a gastronomia até a história grega, muita coisa. Uma síndrome, uma obstinação de não me repetir. Por exemplo, para o ano que vem eu estou escrevendo um cronista inesperado, que são as minhas memórias de menino do interior. Termino esse livro, volto para fazer o 5º volume da Comédia Gaúcha. Esse ano esteve na televisão o Filé de Borboleta, que é a comicidade, criar uma comédia gaúcha, mostrar que o gaúcho não apenas tem rebenques, mas também tem um grande riso no céu das bochechas, não é? E a poesia, e os livros infantis, que já vai para o 5º volume. Durante o mês de outubro, uma parceria entre a Carris e a Caixa Econômica Federal distribuiu o livro infantil nos ônibus da cidade. 15 mil exemplares da obra Declaração Universal dos Direitos dos Animais foram disponibilizados. Aos jovens leitores e escritores, Luiz Coronel deixa um recado. Não esperem que o mundo venha até vocês. Peguem o livro como quem bota queijo no balaio e grite: tem o queijo no balaio. Aí os livros circulam. Eu vejo hoje, por exemplo, cada lançamento meu de livro, 500 pessoas. Isso é uma conquista feita, eu dou cartaz, eu dou convitezinho nas mãos, eu telefono para as pessoas. Não se perca essa humildade de trabalhar pelo seu livro. O escritor tem hoje esse papel de socializar a literatura? Eu acho que sim. A literatura, há uma conspiração contra a lucidez. Há um pensamento genérico aí, muito malvado, de que tudo que convocar para reflexão é enfadonho, que existem academias para fazer ginástica, que existem baladas para dançar, que existe dinheiro para comprar geladeira e automóvel, e aí tu vai criando pessoas completamente inconsistentes, vazias, cansativas. E mais, os bens e os produtos podem te dar satisfação, mas o que te dá felicidade é o conhecimento, é o redimensionamento afetivo e cultural.
Na Feira do Livro, no dia 30 de outubro, o escritor lança a Poesia Social de Luiz Coronel, Esperança e Desalento. A obra traz reflexões sobre o poder, as desilusões e a esperança de quem sempre lutou pela democracia. Tenho muita honra de mostrar, e eu nunca mostrei na televisão, é a primeira vez, a fotografia na Assembleia Legislativa. Estava Paulo Brossard, Pedro Simon, tenho a impressão que Ulisses Guimarães. Nós estávamos lançando as primeiras campanhas pela democratização do Brasil. Eu nunca tive nenhuma campanha dos governos ditatoriais, e quando abriu-se o espaço para a democratização, lá estava a minha agência trabalhando, a Êxitos naquela época, trabalhando, fazendo as primeiras campanhas da democratização do Brasil. É uma honra que eu tenho, mostrando que como publicitário também já tinha esse compromisso com a história do meu país. Eu só escrevo o que eu estiver sentindo. Jamais vou escrever sem sentir, até mesmo na propaganda, sempre procurei colocar a sensibilidade e o sentimento como fatores impulsionantes, guias e essenciais. Dos temas que hoje mais te tocam, tu estás voltando aí com uma poesia social, mas além disso, o que hoje mais te toca e te motiva para os próximos livros? Eu vou te dizer que é muito interessante que o que mais me acende para escrever poesia, por exemplo, é ler crítica social. Eu me fico com o pé que é um limpador de para-brisa, eu gosto muito de ler o Hobsbawm, que morreu agora, gosto de ler o Vargas Llosa. Eu tenho muita recusa às pessoas que se fecham num tipo de reflexão. Eu sou de esquerda, eu sou socialista, eu não vejo a Veja porque não coincide com as minhas ideias, eu não vejo não sei o que porque não coincide com as minhas ideias. A gente tem que ter uma mente que abra todas as suas janelas para colher tudo e dessa colheita fazer a sua análise e as suas opções e o seu amadurecimento reflexivo. Eu leio pensamentos absolutamente antagônicos, eu citei dois, Hobsbawm e Vargas Llosa, um comprometido com o socialismo e outro com uma visão da sociedade de mercado, e acho que os dois são fundamentais. A primeira obra de Luiz Coronel, o livro Mundaréu, foi publicada em 1973, mas o autor não lembra de como decidiu se tornar escritor. Eu nunca deixei de ser escritor, desde pequenininho. Desde pequenininho eu escrevia versos para a professora, para os colegas. Me causou perseguições quando eu era menino, pela irreverência que eu fazia dos colégios dos padres. Me causou problemas políticos em Porto Alegre, na volta dos anos 64, também por escrever com certos posicionamentos com o meu pensamento daquela época. Como é que diz o Sartre? Il faut changer souvent pour rester soi-même. É necessário mudar sempre para permanecer em nós mesmos. Muitas ideias eu revi com o tempo. Por exemplo, eu tinha uma visão burguês, o burguês. Hoje eu tenho uma visão muito clara. Sem o empreendedor, sem o empresário, não há empregos. E os próprios partidos da esquerda do Brasil já estão com essa visão que está dando ao Brasil um novo hálito de progresso. Essas recusas, o pior perigo político do Brasil para mim e do mundo para mim é quando as pessoas buscam suas esperanças no passado. As pessoas têm que... Havia um marxista que dizia: quem elege o passado como paraíso perdido está proibido pôr os pés no futuro. Nós temos que eleger ideias novas. O capitalismo abrupto, irresponsável, tem que ceder lugar a uma sociedade em que a produção esteja comprometida com a sociedade. Mas também a visão que o Estado absorva a produção cria asfixia, cria uma imobilidade social que levou à paralisação de grandes projetos sociais. A literatura hoje necessariamente tem que estar preocupada com os aspectos sociais? Ela tem que fazer esse papel não só de mudar indivíduo por indivíduo, mas de ter um impacto social? Olha, muitas pessoas ainda seguem aquela visão da arte pela arte, que a arte se coloque em outro patamar do sublime, e que esse sublime não precisa ter os pés na terra. O Mário dizia: eu não faço parte da questão, eu faço parte da questão social porque eu existo.
A obra dele não é muito preocupada com o social, isso não desfaz o mérito da obra monumental que ele construiu, mas já Carlos Drummond se posicionou de frente com os grandes problemas brasileiros. Então eu acho que quem estiver habilitado pela consciência histórica, para fundir consciência histórica com aprendizagem literária, que usufrua disso para participar da questão social. Agora, por exemplo, eu esse ano lancei a poesia amorosa, o dicionário amoroso. Faço o contraponto com a poesia social. Por quê? Porque eu não queria ficar com a imagem de velhinho romântico. Tá bom, tá bom. Mas essa imagem de velhinho romântico vai ser importante para levar a Feira do Livro deste ano. Quais são as tuas expectativas e qual vai ser o teu papel nessa? Eu sou apenas